Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, domingo, dia 18 de janeiro, estou aqui junto com a Cacilda, que chegou do Haiti, e assim podemos meditar juntos o trecho de hoje. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos. É muito bom poder estar com vocês a cada dia para meditar a palavra de Deus. E hoje vamos meditar a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 20. Tu, Senhor, formaste-me um corpo. Eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Hoje, o Diário Espiritual nos convida a refletir sobre o dom do corpo que Deus nos deu. Numa linguagem simples, poderíamos dizer que o nosso corpo é a nossa própria alma, do lado de fora. Ninguém de nós tem dúvida que o seu coração e a sua alma pertençam ao Senhor. Devam ser consagradas ao Senhor. Da mesma forma, o corpo é para o Senhor, porque ele é a própria alma para fora. São Paulo fala de maneira muito forte e clara e diz que a perversão sexual é uma idolatria corporal. Ao invés de unir o nosso corpo a Deus, unimos a uma prostituto. Reflita hoje como consagrar concretamente todo o seu corpo, seus braços, suas mãos, seus olhos, sua boca. Tudo para o Senhor. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de 13 a 20. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo, pois está dito, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a palavra deste domingo é uma palavra muito especial, muito bonita, que pede toda a nossa atenção e o nosso esforço. Ela tem uma importância muito grande na nossa vida. E vale a pena refletir com profundidade e entender a mensagem que a palavra quer dar para cada um de nós. É muito claro o que São Paulo fala. O nosso corpo pertence a Deus. O nosso corpo é feito para louvar a Deus. O nosso corpo é feito para se unir a Deus, igual o nosso coração e a nossa alma. E nós não podemos esquecer a origem do nosso corpo. Porque olhando para a origem, nós entendemos bem qual é o sentido dele. Nosso corpo foi feito por Deus
do barro da terra, como lemos em Gênesis. Deus pegou o solo, pegou a terra, pegou o barro e o modelou. A primeira coisa que você pode pensar é quanto tempo levou este modelar. Quantas vezes as mãos de Deus passaram em cima deste barro, modelando cada parte do nosso corpo, que são muitas as partes, muito delicadas e muito difíceis também para modelar. Quanto esforço, quanto empenho Deus colocou em fazer cada parte do teu corpo. E todas as vezes que as suas mãos passaram em cima de uma parte do teu corpo, Ele te amava de forma especial, porque qualquer ação de Deus é amor, entende? Então, modelando o teu corpo, Ele colocou muito amor, Ele impregnou o teu corpo de amor, de cada parte do teu corpo. Então é claro que o corpo, que é a primeira coisa que surgiu, depois veio o sopro de Deus, depois veio a alma, depois veio a vida, mas em primeiro lugar veio o corpo sem vida, mas o corpo que é como o sacrário da vida, o sacrário do sopro de Deus. Este corpo também pertence a Deus, como o sopro, como o ruá, o sopro de vida que Deus infunde depois. E depois podemos olhar também na própria Bíblia, quando acontece a encarnação de Deus, acontece a encarnação do Filho de Deus, do Verbo de Deus, Jesus, que nasce como uma humilde criança em Belém. Ele, por vontade de Deus, assume um corpo. Ele louva a Deus com um corpo, ele se torna um de nós através do seu corpo. Tente imaginar como é que Deus poderia ter se unido a nós, senão através de um corpo. E nós sabemos que nos primeiros tempos da Igreja houve uma grave heresia que negava a encarnação de Deus, negava o corpo, dizia que era uma máscara, que era uma ilusão, que Deus não se havia encarnado. E o próprio São João apóstolo fala assim: como é que reconhecemos quem é de Deus e quem não é de Deus? Como é que reconhecemos o anticristo? Anticristo é quem nega que Jesus veio na carne. Jesus veio na carne, se tornou um de nós na carne. E a partir desse momento, o nosso corpo entra com solenidade no sacrário de Deus, no sacrário da salvação e da restauração. O nosso corpo tem uma dignidade imensa, tanto quanto a nossa alma. Irmãos, nós sabemos que o nosso corpo também vai definhar, vai morrer, vai apodrecer, mas ele ressuscitará. E São Paulo dá o exemplo de uma semente. Você joga a semente, ela entra na terra, apodrece e nasce uma espiga, nasce uma planta. Agora, eu não posso desprezar a semente, que se não tivesse a semente não nasceria planta nenhuma. É verdade que esta semente é destinada a apodrecer na terra, mas ela tem a força para se tornar uma planta, uma espiga. Então, nosso corpo, ele morrerá, ele será derretido, se derreterá na terra, mas ele florescerá e brotará como uma nova planta. E tudo depende de como nós tratamos o nosso corpo nesta terra, quanta dignidade demos ao nosso corpo. Enfim, nós podemos lembrar o grande mandamento do povo judeu: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, a tua inteligência e com todas as tuas forças, quer dizer, com todo o teu corpo. Entende que não é possível amar a Deus com a alma e desprezá-lo com o corpo. A
para um judeu e para todo mundo que quer seguir a Jesus seriamente, não existe uma divisão entre corpo, alma, mente e coração. São uma mesma realidade. Você é corpo, você é alma, você é mente, você é coração. Você não pode se esquartejar e se dividir. Então, se você ama a Deus com a tua inteligência, reconhece nele o Criador, então você o ama também com o teu corpo. É impossível, irmãos, fazer uma adoração, fazer um diário espiritual como isso que você está fazendo, amar a Deus com todo o teu coração e depois entregar o teu corpo a uma prostituta, ao teu namorado, à tua namorada, a qualquer perversão sexual, a masturbação. Isso é contraditório. É contraditório, porque o teu corpo pertence a Deus da mesma forma do teu coração, da mesma forma da tua inteligência, da mesma forma da tua alma. Por isso que São Paulo é tão forte e tão claro. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo. Você pertence ao corpo místico de Cristo, à igreja. Cristo é a cabeça do corpo místico. Você é uma célula, você é uma parte, um membro, um braço, uma perna, um pé deste corpo, não em virtude da tua inteligência, mas em virtude do teu corpo. O teu corpo também é o corpo de Jesus, porque hoje Jesus fala com a tua boca. Hoje Jesus dá um carinho a uma criança com as tuas mãos, com o teu corpo. Hoje Jesus abraça com o teu corpo. Entende que é a única coisa que Jesus tem para amar, é o teu corpo. Como é que você pode abraçar uma criança e abraçar uma prostituta? Entende que abraçando uma criança, dando amor a esta criança, você expressa todo o extraordinário poder do amor de Jesus. Este amor consegue se manifestar com o teu corpo. Mas quando você se entrega à devassidão sexual, então de dentro de você não sai a força de Jesus, sai a força do inimigo. Entende que é uma prostituição corporal, uma idolatria corporal. Você não consegue, repito, entregar a Deus a tua alma na oração e o teu corpo na devassidão. Porque no mesmo tempo você diz com a boca que ama a Deus e diz com o corpo que você é um idolatra e que trai a Deus. Continuando a palavra de São Paulo, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da devassidão. Fugir da devassidão. Quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu corpo. Por acaso ignorai que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Entende que a palavra de Deus não fala que o teu cérebro é templo do Espírito Santo. Não fala que o teu coração é templo do Espírito Santo, como seria até natural. Mas fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você é uma igreja ambulante, uma igreja vivente. O teu corpo é a igreja construída por Deus, modelada por Deus. Foi Deus o pedreiro desta igreja que construiu as células do teu corpo uma por uma. Então, irmãos, hoje nós podemos nos perguntar como é que podemos glorificar a Deus, amar a Deus com o nosso corpo. Este nosso pobre corpo que tanto é deixado de fora, por isso que ele faz tanta besteira. Nosso corpo esquecido, nosso corpo assim deixado de lado, até na oração, por exemplo, nós temos muito que aprender. Me dizia aqui a Cassuda enquanto preparávamos este diário, ela mesmo pode contar como é bonito ver o modo dos haitianos de rezar. Este nosso corpo tão esquecido. Entende, irmãos, que quem esquece do seu corpo não consegue nem amar quem precisa. Como é que o bom samaritano poderia ter ajudado o pobre espancado
caído, senão com o seu corpo, com a sua força. Precisa de força para carregá-lo no jumento, para cuidar dele. Mas acho que nesse momento a Cassuda pode contar um pouco, explicar como é o jeito dos haitianos de orar. Estando no Haiti nesse mês que se passou, a gente pôde ver mesmo como os irmãos do Haiti, eles têm um jeito que ajuda muito a gente a entender o valor do nosso corpo. Como é possível, como é bonito usar esse corpo que Deus nos deu para louvá-lo, para glorificá-lo, né? Então perceber, você poder usar o seu corpo para poder louvar a Deus, uma coisa que eu vi muito nas igrejas e também no nosso povo ali do Alto Jeremi, que vai participar das missas, que vem visitar a capela, vem visitar o Santíssimo Sacramento na nossa capelinha do centro, como eles, ao entrar na capela, né, cumprimentam Jesus, fazendo a sua genuflexão, e depois se aproximam do sacrário, falavam com Jesus com a boca, espremiam, falavam palavras, né? Ora expressando o agradecimento a Deus pela vida, ora entregando a Deus a sua vida, ora louvando a Deus pelas coisas que Ele doa, ora pedindo a Ele, suplicando por situações difíceis, mas sempre falando com a boca ali, olhando para o sacrário, sem se importar muito se tem alguém observando ou não, gesticulando também, fazendo movimentos com os braços, com a cabeça. Então você via realmente, como se Jesus estivesse em pé com o seu corpo na frente deles. Depois, outros momentos também, via a mesma atitude com Nossa Senhora. Então, geralmente, as igrejas no Haiti têm sempre um jardim de Nossa Senhora, tem sempre um local na igreja reservado para ela. As pessoas vão ali e fazem a mesma coisa também, conversam com Maria, expressam o seu carinho com ela, gesticulando, falando, às vezes dançando, louvando, né? Falando algumas frases de orações e depois gesticulam. Então você vê que é como se Maria estivesse ali diante deles, em carne e osso, com o seu corpo. Então isso faz a gente refletir muito, faz a gente pensar que nós temos um Deus que não está longe de nós, mas está muito vivo, muito presente, com o corpo realmente diante de nós, para nos abraçar, nos acolher. Isso é muito importante e isso dá vida para esse corpo que eu tenho, porque eu não recebi um corpo para nada. Eu recebi um corpo para glorificar e amar o Senhor em primeiro lugar. Também quando a gente, na evangelização, transmite a alegria de ser de Deus com o nosso corpo, louvando, mostrando a alegria, né, cantando, levando os irmãos a se alegrarem através dos cantos, dos louvores, de uma oração onde se expressa a fé, a confiança em Deus. E tudo isso se faz com o quê? Com o nosso corpo. Se não for com o corpo, você não tem como levar Deus, você não tem como fazer com que as pessoas sintam Deus, se você não coloca o teu corpo à disposição disso, né? E muitas vezes isso a gente entendeu muito na rua, que é o nosso toque, o toque de Deus que passa através das minhas mãos, que passa através do meu estar com o irmão, do meu tocar o irmão, do meu abraçar o irmão. É nisso muitas vezes que a pessoa sente Deus, né? Porque Deus te usa. Então pensa numa mãe, como essa mãe usa o seu corpo, né? A mãe é um exemplo muito lindo de como o corpo é colocado, como o corpo é usado para fazer o bem e se sacrifica pelo bem. Uma mãe, por exemplo, que amamenta, a mãe carrega a criança, antes da amamentação até, a mãe ela carrega no seu ventre 9 meses e o corpo dela inteirinho é modificado, tem que se adaptar a essa nova vida que está sendo gerada. E ela sofre dores por causa disso também, porque aí o bebê vai crescendo, vai ocupando espaço dentro da barriga, os órgãos têm que se apertar, e isso não é que não acontece dor por isso ou aquilo. Uma mulher que passou pela gestação e é mãe sabe o que é isso.
Depois, essa mãe passa pelo parto, né? Ela tem que dar à luz essa criança. E um parto não é uma coisa simples, é uma coisa realmente de entrega, porque a vida tem que nascer. E essa mãe é disposta a passar por essa dor. Até muitas mães sofrem, muitas mães jovens sofrem porque tem o medo, né, da dor e tudo, mas elas falam, não, é uma vida que vai nascer. Eu estou disposta a passar por isso. E às vezes não tem a dilatação que precisa para poder o bebê nascer de parto natural, aí tem que cair na faca, como se fala, né, abrir a barriga lá com bisturi para o bebê nascer, né. Ou mães que passam uma gestação inteira com problemas sérios de pressão, com dores de cabeça fortíssimas, como a Luciana, que passou a gestação inteira do João Paulo, né, com dores de cabeça fortíssimas, mas tudo suportado no amor, porque é uma nova vida que Deus presenteou. Mas pensa, depois quando ela tem que amamentar, a criança que tem que ser cuidada, então não tem dia, não tem noite, porque o bebê geralmente troca o dia à noite, a mãe tem que estar lá pronta. Com o que, gente? Não é só com a sua vontade, mas pronta com o seu corpo a passar pela falta de sono, pelo cansaço, por tudo, para que esse bebê seja cuidado, para que esse bebê caminhe, tenha vida, para que ele possa crescer bem. Uma mãe, ela dá a vida pelo seu filho, mas ela não dá a vida abstratamente, ela dá a vida concretamente com o seu corpo, né? Isso é muito importante, é muito bonito e é muito forte para a gente refletir como dar a vida, como usar o corpo para dar a vida. Então, irmãos, meditando esta palavra, podemos entender como o nosso corpo ele é impregnado pelo amor de Deus e pode expressar o amor de Deus da mesma forma da alma e do coração, e talvez mais ainda, porque é o corpo que torna visível o mistério invisível de Deus, fala Papa João Paulo II. É o nosso corpo, é somente o nosso corpo que pode tornar visível o amor eterno e invisível de Deus. Então que hoje seja um dia em que nós manifestamos o amor através de cada parte do nosso corpo e que o nosso corpo seja consagrado ao amor de Deus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.